Ó, então eu vou começar dando um panorama geral, tá? Essa horta nova que eu falo, ela começa aqui, ela vem até aqui esse pé de mamão. E nas demais áreas, ali nas demais canteiros e tal, eu também tenho coisa plantada, mas tudo que eu vou falar assim de números é referente a essa horta nova, tá? Então ela vem daqui, né? Essa linha aqui ela tem 11 metros, ela vem daqui. Aqui ela tem 5 metros aqui nessa largura, tá? E aí eu tenho aqui, ó, um canteiro, outro canteiro. O espaçamento entre canteiros que eu deixei aqui, ele é enorme, é grande, tá? Geralmente você poderia deixar um espaçamento menor, de 50 centímetros, mas eu quis deixar maior para entrar a roçadeira, a máquina, tá? Porque assim ajuda, facilita bastante para o mato ficar abaixo, tá? Aqui eu tenho as linhas de plantio, então eu tenho uma linha de plantio, 2 linhas de plantio, 3 e 4. E entre essas linhas, ó, eu faço consórcio também. Então aqui eu tenho consórcio com a batata doce, aqui eu tenho melancia plantada e aqui eu tenho uma abóbora. Aí aqui no final, ó, eu deixei um espaço vazio, tá? E aquela linha continua lá com os meus tomates. Então a minha abóbora, ela tá espalhando a rama para cá. E essa área aqui eu não quis plantar nada porque eu tenho outros planos para ela, tá? Então se você contar esse pedacinho aqui, né, dessa linha aqui, com essa parte aqui, é aproximadamente 40 metros quadrados, ok? Então em 40 metros quadrados eu tenho essa linha aqui com tutor, tá? Então o tutor o que é? É algo que você pode ir pendurando suas plantas. Então aqui eu coloquei ponta-leite de madeira e os arames esticados para ir colocando as plantas igual tomate, quiabo, pepino, as ervilhas. Então tudo que precisa ser tutorado eu coloco aqui. E as demais, né, que precisam de meio tutor ou que não precisam de tutor, eu coloco nas linhas ou nos canteiros, ok? Então, a área dessa horta nova para produzir o alimento necessário para a família é essa de 40 metros quadrados. Então, em 40 metros quadrados, usando um sistema que eu mesma desenvolvi aqui, que eu chamo de horta produtiva, eu consigo produzir a minha salada, de maneira que tenha pelo menos 2 folhosas, que tenha tomate, né, que eu chamo de salada plus, né? É uma salada com algo a mais ali. Então é uma salada caprichada, uma salada mista, completa. Então tem que ter tomate, uma cenoura, uma beterraba ralada, que a gente gosta assim. Então tem essa salada, você pode colher, eu colho ela aqui. Além disso, eu também tenho os refogados, ó. Então aqui, ó, só para você ter uma ideia de refogado no ponto de colheita que eu tenho aqui, eu tenho quiabo lá atrás, tenho couve de folha, tenho pimentão, tenho berinjela, tenho abobrinha italiana. Então é uma variedade que dá para fazer pelo menos um refogado por dia e variando ainda os refogados, tá? E também tenho um pouco aqui das raízes, eu tenho mandioca plantada e agora a batata doce. Aqui uma pimenta de dedo de moça e eu tenho alguns temperos também plantado em consórcio. Aqui eu tenho um pouco de salsinha e cebolinha em consórcio, tá? Então nessa área eu consigo ser autossuficiente na minha salada, nos meus refogados, porém em 40 metros quadrados eu não consigo ter autossuficiência nas raízes, como as mandiocas, né, e a batata doce aqui no caso. Elas demoram muito para ficar pronta, né? Para ficar o ciclo delas é muito longo, principalmente da mandioca, que às vezes demora até 1 ano. E o espaçamento dela também é bem grande, então você tem que ter uma área maior para plantar. Eu não tenho essa autossuficiência, tá? Nas raízes, mas eu consigo produzir sim durante um período, colher durante um período considerável. Agora, se eu tivesse esticado essa horta até aqui e feito mais 4 linhas,
aí sim eu teria a autossuficiência nas raízes também. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que com 55 metros quadrados, né, 50, 55 metros quadrados por aí, você consegue ter autossuficiência em tudo de hortaliça. Agora, 40 metros você consegue a salada, consegue os refogados e parte das raízes também. Se você tiver menos, né, se tiver só espaço para fazer 2 canteiros assim, que dá mais ou menos, ó, aqui tem quase 4 metros, né? Então 4 metros, 1, 2 por 2,5, você tiver 4 por 2,5, você já consegue produzir uma salada bem caprichada mesmo, tá? Então tudo vai depender da área que você tem disponível. E se você tiver muito mais que 50 metros quadrados, né? Eu tenho 150, eu tenho 200, né? Eu tenho 1.000. Então aí você pode fazer as contas para ver quantas famílias você consegue atender.